Diletos irmãos do canal Bíblia Aberta, paz seja convosco. Eu sou o pastor Fábio Pereira. Vamos a mais um vídeo do nosso canal, como eu havia prometido. Vamos trazer hoje um tema, método de estudo bíblico. O objetivo desse vídeo é auxiliar você que deseja estudar a Bíblia, você que está iniciando a fé cristã, está querendo aprender o método para estudo da Bíblia. Eu quero te apresentar. Esse método é muito simples, é esse que eu pratico no dia a dia ao estudar a Bíblia Sagrada. Eu espero que de fato eu possa estar contribuindo com você. Se você praticar essas orientações, tenho certeza que haverá resultado no estudo e meditação da Bíblia. Então vamos lá, vamos conhecer recomendações, são básicas e simples, então é muito fácil de você praticar. Antes, quero pedir a você que não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se agora e ative o sino para receber as notificações dos demais vídeos a serem lançados. Então é isso aí, pessoal. Vamos aprender o método de estudo bíblico. Eu quero começar, a primeira recomendação que eu quero apresentar é a leitura inicial. Somente isso. O que você vai fazer? Você vai fazer uma leitura do texto, você vai escolher um texto bíblico para estudar, e aí você vai fazer uma leitura desse texto, e eu recomendo que você tenha em mãos papel e caneta, e após uma leitura simples, sem auxílio, sem recurso, você anote, você escreva o seu entendimento. O que você entendeu daquele texto, certo? É muito simples, essa é a primeira recomendação, leitura inicial. Você vai pegar um texto bíblico e vai fazer uma leitura atenciosa desse texto, sem auxílio de dicionário, de comentário. Leia só o texto bíblico e procure anotar o seu entendimento a respeito do mesmo, ok? Vamos a um exemplo. Eu escolhi aqui Romanos, capítulo 1, verso 1. O texto diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então esse é o meu texto, o texto que estarei analisando juntamente com você. E você observa que é um texto simples e conhecido. Após a leitura desse texto, o meu entendimento a respeito dele é simples. Eu observo que Paulo é servo, Paulo é apóstolo e também Paulo é separado para o evangelho. Então, após a leitura, eu entendo aqui de maneira bem simples que Paulo ele é servo, apóstolo e separado para o evangelho. São as anotações que eu fiz após uma leitura muito simples de Romanos 1:1. Concluído a primeira recomendação, nós vamos agora para a segunda recomendação, que é as anotações, certo? As anotações. O que é isso? Você vai fazer suas observações, você vai anotar o que lhe chamou a atenção no texto lido. Observe. Na primeira recomendação, você vai fazer uma leitura e você vai anotar o seu entendimento. O que você entendeu daquele texto. Na segunda recomendação, você vai fazer suas observações. Você vai destacar aquilo que lhe chamou a atenção no texto lido. E aí, mais uma vez, eu quero apresentar um exemplo para você. Aqui está o versículo em pauta e as anotações que me chamou no texto são exatamente essa. A palavra servo, a palavra chamado, a palavra apóstolo, a palavra separado e a palavra evangelho. Eu coloquei elas com interrogação exatamente no intuito de fazer questionamento. O que é servo? O que é ser chamado? O que é ser apóstolo? O que é separado? O que é evangelho? Então estas são as palavras que me chamaram a atenção. Essas são as minhas anotações. Então nós temos aqui exatamente a segunda recomendação, onde você vai fazer as suas anotações. Você vai destacar palavras, frases que te chamaram a atenção no texto em pauta, a qual você escolheu para estudar. Concluído a segunda recomendação, nós vamos à terceira recomendação.
E aqui é muito simples, depois que você lê, você coloca o seu entendimento, depois que você anote as suas observações, o que lhe chamou a atenção, você vai pesquisar. Faça pesquisas e análises dos pontos destacados nas suas anotações. Aqui você vai pesquisar e para isso você vai usar como recurso comentários, dicionários bíblicos, teológicos e secular, bíblias com versões diferentes e também aí é recomendável que você faça pesquisa na internet, desde que tenha fontes confiáveis. Você não pode sair pesquisando na internet qualquer informação em qualquer site, tem que ser em fontes confiáveis. E nesse momento de pesquisa você pode utilizar todos esses recursos. Então vejamos um exemplo. O resultado da minha pesquisa ficou o seguinte: a palavra servo vem do grego doulos, que quer dizer escravo. A palavra apóstolo, ela vem do grego, que quer dizer enviado. E também eu pesquisei a respeito de evangelho, que quer dizer boas novas. Todas essas informações eu consigo através de pesquisas em dicionários bíblicos e teológicos. Então observe que após as minhas anotações, eu fiz as minhas pesquisas, eu pesquisei as palavras que me chamaram a atenção, e aí eu já começo a ter uma ideia do que o texto quer dizer e também das lições que eu posso extrair. Concluído a terceira recomendação, nós vamos para a quarta e última recomendação, que é exatamente as lições extraídas e a aplicação. Aqui é o momento em que você vai anotar o que você aprendeu e você vai aplicar na sua vida. Nesse ponto do estudo, é o momento de anotar as lições extraídas do texto em pauta e também ver a aplicação para a nossa vida. Então vejamos um exemplo básico. Mais uma vez o versículo e as lições extraídas é que Paulo era servo de Cristo. Você vê isso logo no início do versículo, Paulo, servo de Jesus Cristo. Então a primeira lição é essa, que Paulo era servo de Cristo. A palavra servo, doulos, quer dizer escravo, ou seja, uma pessoa que estava à disposição do seu senhor. Escravo aqui não traz a ideia daquele que é submetido a sofrimento, mas um privilégio. Ele é servo de Cristo e não de um senhor qualquer. A aplicação que eu trago aqui é humildade, compromisso. Paulo, apesar de ser o homem que era, ele se apresenta como servo de Cristo. E também o compromisso. Aqui nós observamos a forma que ele é comprometido com a sua responsabilidade diante de Cristo. A segunda lição, Paulo foi chamado para ser apóstolo. E você sabe que a palavra apóstolo quer dizer enviado. Ele foi chamado para ser enviado. E a aplicação que eu trago aqui é responsabilidade e autoridade. Observa que Paulo entende que ele tem a responsabilidade de atender o ID, de ser enviado por Cristo, e isso também faz com que ele tenha autoridade. Ele é enviado, mas é enviado com a autoridade de Cristo. Ele vai representando o seu Senhor. E é exatamente isso que acontece na nossa vida no dia a dia. A terceira lição que eu aprendo aqui, Paulo foi separado para o Evangelho de Deus. Você vê isso também no verso de número 1. E aí a aplicação que eu aprendo aqui é o propósito divino e a disponibilidade humana. Observe que aqui nós temos o propósito divino. Deus separou Paulo para o Evangelho. Esse é o propósito, o Deus que chama, o Deus que convoca. E por outro lado tem a disponibilidade humana, o homem se coloca à disposição. Paulo aceitou o desafio, se colocou à disposição de Cristo, é o que temos que fazer. A última lição, Paulo era um mensageiro do Evangelho. E a aplicação que eu trago aqui é que nós somos o canal e não a fonte. Observa que Paulo ele entende que ele era apenas um mensageiro. A mensagem não era dele, a mensagem é de Deus. Então Paulo não poderia levar qualquer mensagem, mas uma mensagem da parte de Deus. Então, querido, aqui é muito simples. Nós apresentamos aqui um método de estudo bíblico. É esse que eu uso para estudar a Bíblia.
E ele é muito fácil. Primeiro eu faço uma leitura do texto, depois eu faço as minhas anotações, eu destaco aquilo que me chamou a atenção. Terceiro, eu faço uma pesquisa daquilo que me chamou a atenção. E em quarto, eu vou montar as lições extraídas e também aplicação para a minha vida. No final, o meu estudo fica dessa forma. Eu coloquei o tema, a identidade de um arauto do Evangelho. A primeira identidade, servo de Cristo. Segundo, enviado por Deus. Terceiro, mensageiro. Então aqui é uma forma muito simples de você estudar a Bíblia, de você fazer um esboço do teu estudo, de você poder compartilhar aquilo que você aprendeu da palavra de Deus, colocando na sua vida e levando para aquelas pessoas que vão lhe ouvir ou que estão à sua volta. Eu espero que esse método possa ser muito simples e ser muito útil para você. Na verdade, ser muito útil, que você possa de fato assistir esse vídeo, assistir mais uma vez, quantas vezes for necessária, tentar colocar isso em prática, e aí você vai ver o resultado do teu estudo, a diferença, porque o objetivo aqui é mostrar o que você entendia no primeiro momento e o que você entende agora, o que você aprendeu depois de fazer anotações, depois de pesquisar, aí você vê a diferença do que sabia antes e do que sabe agora. Depois é só extrair as lições, aplicar para a sua vida, compartilhar, será abençoado e vidas serão abençoadas. Então espero aí estar colaborando com você. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, ajude o canal e que Deus em Cristo nos abençoe. Até o próximo vídeo.